Gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de novos começos. E eu tenho certeza que hoje tem muita história que vai edificar o seu coração com a nossa convidada. Vamos lá? E a nossa convidada de hoje, gente, olha, deu um baile pra gente marcar, mas seja bem-vindo, Aline Vilha. Obrigada, pastora, é uma honra estar aqui com você. Ai, obrigada. Gente, a gente já marcou essa gravação, não sei nem quantas vezes, né? Verdade. Mas amém, na hora certa, dá tudo certo, né? Bom, Aline, o nosso tema é novos começos e a gente queria saber, eu quero saber, como é que foi o seu começo com Jesus? Como que você encontrou Jesus? Como que você foi encontrada por Ele? Qual é a sua história com o Senhor? Bom, pastora, eu vim de uma família, sua totalidade, assim, cristã, né? Meus pais já eram cristãos, então eu nasci em berço evangélico. Tive uma infância muito tranquila, graças a Deus. Meus pais tinham um casamento muito abençoado, eu fui muito feliz, né? Na minha infância, então eu fui ensinada dentro da igreja. Eu nasci e cresci dentro da igreja. Que bênção, hein? Mas tem aquela história, né? Sim. Filho de crente não é crentinho, né? É verdade. Precisa ter a sua experiência pessoal, né? Isso. Eu acredito que eu tenha tido um real encontro com Deus aos meus 25 anos. Uau! Quando eu perdi meu pai. Então eu passei por um luto e uma dor bem, né, difícil, assim, uma coisa que eu não consigo nem explicar, a dor que é perder o pai. E nessa falta da paternidade, eu acho que eu tive um real encontro com Deus. Assim, me senti abraçada, acolhida, né? Porque quando a gente eu dou até risada do pastor Marcos quando ele fala, porque eu me coloco muito no lugar quando ele fala assim... Nossa, quando eu ia tomar, eu me batizei aos 12 anos e quando eu ia tomar Santa Ceia eu ficava, Senhor Jesus, com medo de ser fulminada. A gente sempre acha que fica pensando, né, adolescente, ai, será que eu fiz alguma coisa de errado? Aquele medo, aquele temor. Então, eu ia para a igreja com os meus pais, né, mas eu tive que ter o meu encontro com Deus. E eu acho que o meu encontro foi no momento que eu perdi o meu pai, aos 25 anos, que foi uma dor bem difícil. E eu tive um encontro de paternidade, assim, com Deus. Uau, que coisa, né? Sabe que são duas coisas muito importantes, isso mesmo, né? Nosso Deus, ele tem um relacionamento pessoal. Só existe pai. Esse é o único, eu falo isso também para os meus filhos. O único grau de parentesco que Deus tem é o de filho, pai e filho. Deus não tem sobrinhos, Deus não tem netos, ele só tem filhos. Então é quando nós conhecemos a Deus como nosso pai e realmente o luto, ele vem trazer para nós uma dor que eu dou um nome para essa dor, eu chamo de dor miserável. Porque, gente, a dor da perda, ela é uma dor que ela não tem forma, ela é uma coisa assim muito, sabe, ela é algo absurdo, né? É uma dor muito forte, ela não tem forma, não é uma coisa que você vai tomar um remédio e vai passar, não, e assim, é só a graça do Senhor, só quem passou que pode passar por isso. Exatamente. E aí entra uma coisa maravilhosa, né, Aline, que é conhecer a Deus como nosso Pai. Exatamente. O que mudou para você a partir do momento que você teve essa experiência? Primeiro que os ensinamentos do meu pai. Na minha época de juventude, quando eu sou de Guarulhos, eu vim morar em Bragança aos 17 anos para fazer faculdade. E eu nunca fui rebelde, não sou rebelde, não. Mas eu sempre quis conhecer, por exemplo, eu via todo mundo falar, vamos numa festa que fica a madrugada inteira. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. E eu tinha essa curiosidade. Então, eu tive um distanciamento, né? Eu não saí da igreja, mas eu tive um distanciamento de querer, talvez... estava dentro da igreja, mas não estava, né? De conhecer, por exemplo, em festa, experimentar a bebida alcoólica, né? Então, eu acabei me afastando. E quando meu pai morreu,
eu senti assim, eu não consigo viver sem Deus, não tem como, que sentido faz? Embora eu também não achasse sentido nessas coisas, né, de ir em festa, de talvez experimentar bebida alcoólica, de às vezes estar em roda de conversas que não agradavam a Deus, então aquilo me incomodava, o Espírito Santo sempre me incomodou. Mas quando eu tive essa dor mesmo, eu falei, eu não tenho para quem correr, eu não tenho outro a quem recorrer, né? Então eu senti esse abraço e esse encontro verdadeiro e eu conseguia conversar, era uma coisa assim, eu sempre orava, tinha minhas leituras bíblicas, mas quando eu estava naquela dor, era como se a conversa fosse face a face, sabe? Sim. Então foi uma coisa que me invadiu, maravilhosa, assim, apesar da dor e que ficou por longos anos, porque a perda de um pai demora, né, a dor para passar. Mas foi isso que eu senti. Acho que ele me invadir e eu ter essa intimidade de falar com ele como pai, que eu não tinha mais pai, né? Porque você imagina, a gente é adulto, a gente imagina... Eu tenho meu pai, tenho minha mãe, amo meus pais, mas a gente não sabe o poder que aquilo tem deles existirem ainda, mesmo que a gente seja adulto, independente, né? E quando você perde, é uma coisa muito estranha. Parece que uma parte da sua história vai embora. Sim. Então, e é incrível, né? Porque o amor de Deus é algo que realmente nos constrange. Eu penso que quando você começa a se relacionar com o Senhor, você vai entender por que Pedro, no discurso mais duro que a gente tem registrado de Jesus, e as pessoas começam a ir embora, e Jesus diz para os discípulos, podem ir vocês também. Então Pedro diz assim, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, embora você às vezes acaba tendo uma experiência, né, como essa, é muito comum a gente ouvir pessoas que começam a ir para a faculdade, às vezes até pela rotina mesmo, né, de TCC e etc e tal, e fora essas outras experiências que vai havendo um distanciamento, um esfriamento no coração. E quando você permite que isso enche o seu coração, de repente você não se vê mais na presença do Senhor. Mas quando você tem um relacionamento genuíno com o Senhor, você vai olhar para tudo isso, você vai olhar para o Senhor e você vai dizer essas palavras, né? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Nossa, então foi tudo tranquilo, sua vida sempre foi tranquila. Você já era casado quando seu pai faleceu? Não era casada, Aí, eu era noiva. E daí entra o Célio, né? A gente namorava já há 4 anos, né? E já estávamos nos programando para casar. E nesse mesmo ano eu recebi uma proposta para ir morar em Pouso Alegre, uma proposta profissional, era uma proposta muito boa, né? Como não estava 100% certo o nosso casamento, data marcada, não tinha casa, nada, a gente estava ali perto de começar a se programar e eu aceitei essa proposta. E aí lá em Pouso Alegre eu fiquei por mais 2 anos, então isso atrasou o nosso casamento, né? A gente já namorava à distância porque ele é de Extrema, eu era de Bragança, a gente acabava se vendo só em final de semana e às vezes eu acabava indo para casa dos meus pais, né? Porque eu morava aqui em República. E aí nós nos casamos em 2014, no início de 2014, em março de 2014 nós nos casamos. Quando eu conheci o Célio, ele não era cristão, ele foi criado na Igreja Católica, né? Foi batizado na Igreja Católica e ensinado na Igreja Católica. Mas ele era aquele católico não praticante, né? Então foi muito fácil trazer, além dele não ser praticante, o Célio é uma pessoa bem maleável, assim, para você conseguir trazer ele. Então, fácil relacionamento, na verdade, né? Exatamente. Então eu consegui trazer ele para a igreja, ele começou indo visitar, né? E ele aceitou Jesus, se batizou e aí a gente casou. E como que vocês chegaram na Lagoinha? Assim que a gente casou, eu falei, eu preciso definir, né? Eu nasci e cresci na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que tem aqui em Bragança também, né? Mas eu não me identifiquei muito, mas aí quando eu casei eu falei, não, a gente precisa firmar, porque na verdade eu ficava mais na igreja lá em Guarulhos, que aos finais de semana a sua mãe era bem ativa no ministério, né? Meu pai nessa época era presbítero, que na igreja tinha presbítero, né? E minha mãe diaconisa. Então eles eram 100% na obra, né?
Mas quando eu casei, ele já tinha falecido, mas minha mãe continuou ativa na igreja, auxiliando no diaconato. E então eu não me identifiquei na igreja aqui e a gente acabou visitando outro ministério e eu falei, não, a gente tem que congregar, né? Agora nós somos casados, temos que ter a nossa igreja. E a gente ficou por 4 anos nesse ministério, né? Que eu não consegui me envolver, assim, de trabalhar, de fazer amizade, de criar vínculos. Mas a gente ia. Em 2018, a gente descobriu que tinha aberto a Lagoinha, né? Que era lá na Casa da Cultura, e a gente foi fazer uma visita. E nos apaixonamos, né? Amém. De primeira. Nos apaixonamos e ficamos. Mas em 2018, estavam completando 4 anos de casamento. E eu e o Célio estávamos tendo algumas crises no casamento, né? Eu acredito que depois eu enxerguei que isso começou mais ou menos em 2017. Mas em 2018 eu não consegui enxergar isso. Para mim era uma coisa normal, alguns atritos, conflitos e iam se resolver. E aí no final de 2018, em outubro de 2018, ali próximo de outubro, a gente começou a ter algumas conversas que ele dava a entender que ele não queria mais estar casado. Ele chegou a falar para mim que ele não me amava mais, né? E eu nas conversas, sempre tentando na conversa, porque para mim, embora não estivesse bom para mim também algumas coisas que estavam acontecendo, não era uma opção se separar. Até porque, né? Você vinha, né, de uma construção muito sólida, então entendendo que casamento é uma aliança para sempre e que de repente é uma crise que vai passar e etc, né? Isso, exatamente. E um belo dia eu acordei para ir trabalhar num sábado. Ele também trabalhava aos sábados de vez em quando, assim, eventualmente. E ele, eu também vou trabalhar. E ele saiu para trabalhar e ele não voltou mais. E eu lembro que a minha mãe foi me buscar no trabalho nesse dia e me falou. Ele não teve coragem de falar para mim que ele ia embora. Ele pegou as coisas dele e foi embora. E minha mãe veio me encontrar, né? Saiu de Guarulhos e veio me encontrar. E falou, filha, o Célio não te ama mais, ele não quer mais ficar casado com você, não adianta você forçar, né? E pra mim, assim, pastora, foi pior que a dor da perda do meu pai. Porque meu pai, ele foi embora, mas ele não pôde escolher ficar, sabe? E o Célio escolheu ir embora nesse momento. E a gente teve um casamento feliz, a gente começou os conflitos, sim, tava difícil em 2018, mas a gente teve um namoro, um noivado. O Célio é uma pessoa maravilhosa, tanto que quem não conheceu ele antes, as poucas pessoas que souberam da nossa separação falou, não acredito, né? Porque o Célio sempre foi uma pessoa maravilhosa, carinhosa. E aí começou uma luta grande, pastora, porque eu decidi lutar pelo meu casamento. Eu falei para minha mãe, eu decido lutar pelo meu casamento, né? Se nesse processo Deus não é a vontade de Deus que a gente fique junto, Ele vai me curar e vai fazer eu entender isso, vai fazer eu aceitar. O Célio foi embora, eu não conseguia falar com ele, porque eu ligava, ele não atendia, mandava mensagem. Então foi uma coisa assim bem impactante, assim. Eu fiquei sozinha, né? Tinha só a minha mãe. Nesse primeiro momento, quem soube foi somente a minha mãe. E eu comecei a lutar pelo meu casamento, né? Com as armas certas. À luz da Bíblia. Chamei Jesus, falei, Jesus, só tem você para me ajudar nessa, isso é impossível. Não contei pra ninguém, eu fiquei bem reclusa assim na minha casa, né? Eu só vinha na igreja. Comecei a buscar a palavra, orar nas madrugadas e assim, às cegas, sem saber o que exatamente, onde estava meu marido. A família dele começou a entrar em contato comigo, né? Obviamente, eles não podiam fazer nada, mas eles também não me passavam informações do Célio. Eles falavam que não sabiam onde o Célio estava, onde estava morando, uma coisa assim, inacreditável, pastora. Parecia que eu tinha sido jogada dentro de um poço escuro, de uma pessoa que você tinha intimidade, que você confiava, dividia a sua vida, simplesmente sumir assim, e você não ter
noção do que aconteceu. E a quantidade, né, de dardos que Satanás lança nesse momento, né? Será que está com outra pessoa? Será que construiu outra família? Não me amam mais por quê? Né? Quanta coisa que vem. Por isso a importância de lutar com as armas corretas, né, Sim, Aline? exatamente. E no fim do processo eu vi que foi melhor eu não saber de muita coisa, né? Para não me desanimar ali durante o processo. Eu fui participar da Escola de Cura e Libertação da pastora Tânia Tereza, tive a oportunidade de fazer o curso de oração, intercessão com a pastora Zenete. Então, me joguei assim, fiquei bem reclusada de tudo. Muito jejum, eu lembro, Isso, né? muito jejum, emagreci bastante, né? De sofrimento e jejum, emagreci acho que perto de 10 quilos. Entendi muita coisa no mundo espiritual. O Espírito Santo falava muito comigo, porque apesar de eu lutar, eu tinha medo de tudo aquilo passar e como que seria, né, essa mancha no nosso casamento, se eu iria perdoar ele por toda essa dor. E por incrível que pareça, o Espírito Santo, ele começou a me trazer à memória as coisas que eu fazia, as coisas que eu falava nas discussões, de imaturidade, assim, sabe, de não saber lidar com as coisas. Eu lembrava de palavras que eu usava que jamais eu lembraria. Eu tenho a memória péssima. E eu pedia a Jesus, não faz eu lembrar, né? Não me deixa lembrar dessas coisas. Parece que tá me machucando mais, tá me rasgando por dentro, assim. E sozinha nas madrugadas orando, e eu pedi isso para Deus, e sempre Deus me trazia a memória, o Espírito Santo me trazia a memória algumas discussões, palavras que eu falava e que talvez com certeza machucavam ele, e foi formando um buraco entre nós. Na verdade, a gente também precisa fazer essa lição de casa, né, Aline? Porque, assim, uma das coisas que acontece muito na vida das pessoas, não é difícil a gente jogar as coisas todas na conta do reino espiritual e nas costas do diabo. O diabo que quis a separação, mas a gente precisa entender que aonde nós erramos. Porque se a gente não fizer essa lição de casa, eu estava meditando no Salmo 19 essa semana, e quando o salmista ele fala assim, quem pode conhecer as suas próprias falhas, né? E na sequência ele fala assim, Senhor, livra-me daquilo que ainda está oculto. Então, às vezes, todos nós temos pontos cegos, todos nós temos em nós falhas que às vezes a gente não está enxergando. Então, é muito fácil a gente colocar tudo na conta do outro, é muito fácil a gente falar que não foi o diabo que quis, mas eu penso que quando o Senhor trazia isso para você, e muitas vezes o Senhor fala ao nosso coração, olha, você também está errando nisso. E uma das coisas que nós precisamos entender é sobre o poder das palavras, né? Nós, se o homem é o sacerdote da casa, definitivamente nós podemos dizer que a mulher é a profetisa do lar. E se nós não tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos falando, muitos divórcios são gerados nas palavras. Exatamente. O Célio, ele é mais calado, então ele não é de falar, de conversar. Ele era de ouvir. Para mim aquilo, ele ouvia e falava, poxa, acho que ela tem razão. Eu ficava em silêncio, e não era, estava machucando ele, né, e abrindo feridas que faziam nos distanciar. E eu nunca contei isso em lugar nenhum, pastora, mas o Célio arrumou outra pessoa. Nós ficamos durante esses 6 meses, foi de outubro a abril, distantes. E, obviamente, né, como a gente já estava distante, ele já estava magoado, chateado, ele falava para mim, antes de ir embora, ele falava, eu não te amo mais, não adianta mais eu continuar aqui, e eu não aceitava. Então, talvez até por isso ele tenha ido embora de uma forma covarde, né, mas ele foi embora. Mas eu nunca soube dessa outra pessoa, nunca soube. E eu continuei crendo, né? Deus me dava força e eu continuei acreditando. A minha mãe ao meu lado, sempre em oração. Ela morava em Guarulhos, longe, né? Eu preferia até que ela não ficasse aqui. Eu falava, mãe, eu quero, né? Eu continuei trabalhando. Não contei para ninguém, porque eu não queria que, como eu estava lutando pela restauração, não queria que isso talvez mudasse a visão das pessoas em relação ao Célio.
porque eu sabia também o que eu já tinha feito, né? Então, eu entendi essa forma do Espírito Santo trabalhar, de me mostrar os meus erros como parte da restauração. Eu lembro que a gente começaram as orações aqui às 6 da manhã na igreja, e eu lembro que sempre estava a Noemi, a Jana, o Cris e o pastor, e eu sempre vinha. E foi uma época assim tão deliciosa, pastora, apesar de toda a dor, era um momento tão gostoso de vir e passar um momento de oração. Depois, normalmente, a gente fazia um café da manhã, conversava, e eles nunca me perguntavam nada, né? O pastor sabia da situação real, as pessoas, acredito que desconfiavam, mas eu senti um carinho tão grande deles não ficarem perguntando sobre aquilo que era algo que eu não queria falar. Então, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande, porque oraram comigo, mesmo sem saber o que realmente estava acontecendo. E eu lembro que em um desses dias da oração, durante a semana, já estava completando 6 meses que o Célio tinha ido embora. Eu vivia no medo dele, de repente, me ligar algum dia, porque eu não procurava ele, e falar, a gente precisa se divorciar, ajeitar a casa, né? As nossas coisas, dividir. Eu temia muito isso, apesar de estar orando, né? Sempre orava para Deus mudar o coração dele, usando sempre a palavra, né? E um dia, acho que numa quarta ou quinta-feira de manhã, logo após a oração, o pastor me abraçou. Aquele abraço delicioso do pastor. Abraço maravilhoso dele. E eu lembro que ele falava assim: filha, o tempo de choro, de luto acabou. Chega de chorar, enxuga suas lágrimas, né? E aquilo entrou como um bálsamo dentro de mim, que eu pensei, se não for restauração, vai ser outra coisa, porque eu creio que Deus tem o melhor para minha vida, né? O meu grande sonho era ter filho, e eu ficava pensando, meu Deus, né? Eu não quero outra pessoa, eu quero o Célio. Eu falei, mas se não for ele, eu sei que o Senhor vai mandar outra pessoa. E o pastor me abraçou e falou, acabou o tempo de choro. Ele falou só isso, depois acabou a oração, a gente até teve um momento de café, ele não falou mais nada. Isso era uma quarta-feira. Eu lembro que no final de semana também, um final de semana próximo do Célio voltar, eu caí de moto em frente à igreja. Eu até contei isso na reunião do diaconato. Eu caí de moto e me machuquei em frente à igreja, chegando para o culto, eu estava sozinha, estragou bastante a moto, me machucou, e eu lembro que o irmão Reginaldo e a irmã Lourdes, que estavam no diaconato, ele veio, me segurou, me levantou, levou minha moto e falou, Lourdes, vai lá no banheiro, lava ela, cuida dela. E me cuidou com tanto carinho que naquele momento que eu estava com tanta dor, foi tão maravilhoso aquele amor que eles me deram, sabe? Nessa semana o abraço do pastor falando isso também. Quando foi no domingo, nessa semana que o pastor falou, o Célio me ligou pela manhã e falou, eu vou até a nossa casa pra gente conversar. E eu tinha certeza que era sobre o divórcio, né? Já fazia 6 meses que a gente estava separado, a gente não se falava. E ele foi pela manhã lá em casa. Me arrumei, fiquei toda bonita, esperando ele. E ele foi até lá em casa e sentou e falou, eu quero conversar. Falei, tá bom, morrendo de medo do que ele iria falar, né? E ele falou pra mim tudo que tinha acontecido, tudo que tinha magoado, né? Tudo que o Espírito Santo tinha me falado. Tinha aberto uma ferida nele, que ele tinha raiva de mim. Quando ele foi embora, ele tinha raiva de mim, raiva. Que ele tinha conhecido outra pessoa, inclusive que ele tinha ido morar com essa outra pessoa. Meu Deus. Mas que ele me amava, que ele sempre me amou. E que ele estava arrependido de tudo, ele queria retomar a vida dele, e ele queria voltar para Jesus. E ele me pediu perdão. Me pediu perdão. E eu pedi perdão para ele também. Eu falei, a culpa não foi só sua, a culpa foi minha também. Pedi perdão de tudo que eu tinha feito. Sempre na dúvida, assim, pastora, sempre, será que ele vai voltar mesmo? E ele falava assim, vou voltar. Essa semana eu volto.
E eu lembro que ele foi na segunda-feira, ele saiu do serviço e foi direto para casa, já com as roupas dele, com tudo. E ele falou para mim que ele já tinha resolvido a situação dele com a outra pessoa, né? E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que vai ser essa restauração agora, né? Eu saber que tinha outra pessoa, eu ficar imaginando cada situação, né? A minha confiança nele, como que vai ser ele sair para trabalhar, eu não sei onde tá, como que tá. Exatamente. E eu lembro que minha mãe falava assim, eu falava, mãe, eu queria tanto meu casamento como era antes, a gente era tão feliz, o Célio era tão maravilhoso e ele demonstrava, né? O Célio, ele é fleumático e ele super demonstra o carinho, e eu sou melancólica, não demonstro nada. Então, assim, ele demonstrava que ele era super apaixonado, assim, por mim, né? Sempre. E eu falava pra minha mãe falava, filha, vai ser melhor do que antes. Antes da restauração acontecer, minha mãe falava com tanta fé, filha, vai ser melhor que antes. Deus vai restaurar tudo. E aos olhos humanos, pra mim era impossível isso, né? Eu ia ficar com marcas, ia ficar com dúvida, ia ficar insegura. E foi uma forma tão maravilhosa que naquela mesma semana que ele voltou pra casa, pastora, a gente foi no culto, o primeiro culto que foi, ele já se reconciliou com Deus, né? Eu tava super ativa trabalhando no diaconato, porque aí com todo esse carinho que eu sempre recebi, eu falei, é no diaconato que eu quero ficar, é o que eu gosto. E ele se transformou em um novo homem, Glória sabe? a Deus. Ele já era maravilhoso, mas ele ficou melhor ainda. Amém. Glória a Ele Deus. me dava passo a passo. No começo ele ficava, amor, tô chegando em casa, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, sabe? Muito carinhoso, muito atencioso, cuidando muito para que eu não tivesse essas inseguranças. E o que eu posso dizer é que o meu casamento foi restaurado totalmente e ficou muito melhor do que era antes. Amém. Muito Você melhor. vê, quando a gente passa por algum processo, e num casamento, uma das ferramentas fundamentais para que a gente possa prosseguir, e eu falo isso às vezes quando a gente tem algum evento de casal, é passar a régua. Se a gente não deixar o passado para trás, a gente não avança. Até porque o passado, as coisas ruins do passado só pode servir como adubo, nada mais, né? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem prosseguir porque, principalmente, mas não só, né? As mulheres, elas têm muito essa coisa da insegurança, puxa, e agora? E fica com medo por causa do que já aconteceu. E eu digo principalmente, mas não só, porque isso acontece com homens também. Então, assim, o segredo é a gente deixar o passado para trás, né? É entender que é uma construção, é uma reconstrução e que algumas coisas, se a gente não tomar a decisão de confiar no Senhor, realmente a gente não vai avançar, né? Sim, e eu acho que o determinante de eu conseguir tudo isso também foi toda aquela conversa com Deus, com o Espírito Santo, me lembrando de todas as coisas que eu tinha feito também. Talvez se eu não tivesse enxergado, né? Você achar que a culpa era toda dele. Isso, eu ia me colocar numa situação de vítima e ia sempre culpar ele. Exato. E graças a Deus, pastor, eu posso dizer com certeza que eu vivo os melhores dias assim no meu casamento. Glória a Deus. Né? Logo depois que ele voltou, acho que 1 ano depois eu engravidei a primeira vez, né? Tive uma perda. Mas acho que 4 ou 5 meses depois dessa perda eu já engravidei novamente, né? Deus nos presenteou com a Chloe, que é a coisa mais linda do mundo. É uma boneca, né? E durante a gravidez você teve uma surpresa difícil, né? Verdade, Quando eu tava grávida de 4 para 5 meses, a minha mãe foi fazer uma cirurgia, né? Teve uma intercorrência na cirurgia e acabou falecendo. E foi muito difícil para mim, mas até nisso eu consegui ver o cuidado de Deus, porque foi no momento que eu estava grávida. Então, apesar daquela dor terrível, eu tinha uma esperança dentro de mim que ia chegar, né? Um filho, coisa nova. E graças a Deus a minha mãe pôde ver a restauração do meu casamento, né? Infelizmente ela não pôde ver meus pequenos, né? Mas ela soube que a Chloe estava a caminho.
E ela pôde ver a restauração do casamento. A minha mãe era uma pessoa tão sábia, né? Ela não teve mágoa do Célio. Se ela teve, ela não me contou. Certeza que não, né? Ela tratava o Célio como filho. Meu pai também era apaixonado pelo Célio, mas depois de tudo isso eu pensei, meu Deus, como que vai ser a minha mãe, né? Porque hoje que eu tenho filho eu vejo, se alguém fizer minha filha sofrer, né? E ela viu o tanto que eu sofri, o tudo que eu passei, e mesmo assim ela entendeu tudo aquilo, ela esteve do meu lado, ela lutou, e quando o Célio voltou, ela abraçou o Célio assim como ela me abraçou também. Amém. Com amor e perdão. E graças a Deus, ela conseguiu ver a restauração do nosso casamento, a nossa família se formando, né, com a chegada da Chloe. Não conheceu a Chloe, mas ela pôde ver. Mas aí eu tive esse baque aí, né, um pouco antes da Chloe nascer, a perda da minha mãe. E aí nasce a Chloe e agora vem aí o Noah. Dupla honra, né, Aline? Verdade. Dupla honra. Filhos é uma bênção. E assim, uma coisa também que a gente conversou bastante, a gente acompanhou um pouco de perto, foi um processo depressivo, né? Que você teve praticamente, principalmente na área profissional, né? Isso. Logo, a Chloe nasceu, próximo a completar 1 ano, eu troquei, né, da minha área profissional, troquei. Eu recebi uma proposta, na verdade passei no concurso público, né? Eu falei, que é o sonho de muita gente. E fui trabalhar na prefeitura aqui de Bragança. E talvez também por muitas coisas que eu tenha passado, acumulou, né? A perda da minha mãe, a chegada de uma criança, né? Que foi maravilhoso, mas tem a parte difícil da maternidade. E a mudança do trabalho e eu não me identificar com o trabalho. Então, assim, eu tive crise de pânico e depressão, coisa que eu nem entendia, que preconceituosamente eu jurava que era falta de Deus. Espiritual, né? Que era totalmente espiritual, e eu vi que não, que a gente, né, que é uma doença da mente. Ser humano, né? Exatamente. Sabe que às vezes eu gosto muito de acompanhar as mamães recém-nascidas, né? Porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Uhum. Porque as pessoas acham que filho é como um projeto profissional, né? Então vou fazer isso aqui, daí vou fazer aquilo e tal. Só que não, né? Quando nasce um filho, a gente vai aprender que a gente não tem mais o controle das coisas. E se antes você ia dormir tal horário, acordava tal horário, acabou, você não define mais. E isso, além de uma série de questões emocionais, pode mexer muito com as mulheres, né? Mexe com o casamento, mexe com os homens também. Eu lembro que o Marcos, quando o João Pedro nasceu e ele precisava às vezes ajudar de madrugada em algumas trocas, ele tinha ânsia, sabe? Porque não estava acostumado a ter uma interrupção abrupta de sono naquele horário. Então, assim, existe uma adaptação muito grande. E às vezes as pessoas, a gente precisa entender que cada experiência é uma experiência. Então, não é porque o meu filho dormiu a noite inteira que toda criança vai dormir. Não é porque a minha gravidez foi tranquila que a outra vai ser. E a gente precisa ter um olhar de misericórdia, né? E aí, às vezes, existe um julgamento sobre o que acontece com algumas mães logo no pós-parto, uma depressão pós-parto. Mas, gente, isso tudo é muito sério. Mexe muito com o emocional da mulher. Sim. E eu acho que eu não tinha vivido o luto da perda da minha mãe também. Sim. Porque, né, eu sofri muito, mas eu tive várias coisas para resolver. A Chloe nascendo, a Chloe chegando, né, as coisas até burocráticas mesmo, de inventário. Somente eu e uma irmã, né, e eu acabo encabeçando tudo. E então eu acho que eu não vivi o luto, então juntou tudo. E eu me vi numa situação difícil, porque eu tinha trocado um emprego de muitos anos, né? Fazia mais ou menos 12 anos que eu estava no emprego anterior, e eu estava no concurso público e me sentia presa ali. Eu falava, meu Deus, é o sonho de todo mundo, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que gostar daqui, é pra vida inteira, é isso aqui. E eu fui adoecendo, né? Fui ficando muito, muito doente, assim, emocionalmente. Eu não conseguia nem cuidar da Chloe.
E eu lembro que você foi muito carinhosa comigo, né? Me convidou para almoçar, sempre me mandava mensagem, cuidando muito de mim, coisa que eu não tinha mais a minha mãe, né? Então foi muito importante para mim. Queria te agradecer, acho que nunca falei isso, foi muito carinhoso. Você e o pastor são pessoas maravilhosas, assim, pastores mesmo, de verdade. Com amor, a gente vê que tudo que vocês fazem tem amor de verdade, né? Vocês cuidam de todos nós como filhos mesmo. E eu comecei um novo processo, pedindo para Deus, Senhor, me tira dessa situação. E eu sempre tive um sonho, assim, eu me formei, né, em uma segunda faculdade, eu fiz farmácia, depois que eu fiz enfermagem, depois eu fiz farmácia, e eu tinha vontade de trabalhar dentro da indústria farmacêutica, né? E quem é dessa área sabe que é bem difícil de conseguir, né? Entrar. Isso. E eu pedia para Deus, e eu mandava currículo. E eu fiquei durante 6 meses no concurso. E eu ficava assim, meu Deus, mas não dá para aparecer qualquer coisa, né? Eu não posso, né, no desespero, aceitar qualquer coisa. E eu também não vou conseguir ir lá e pedir exoneração de um concurso público por qualquer coisa. E Deus foi maravilhoso, mais uma vez, como sempre. Ele preparou uma vaga, assim, que era o sonho da minha vida, pastora. Uma das melhores empresas farmacêuticas que tem, que é a Apsen. E tudo, assim, é lá em Santo Amaro e é 100% home office. E foi uma bênção, assim, para nossa casa. E graças a Deus eu fiz o tratamento, né? Tratamento médico, acompanhamento psicológico, tudo. Mas assim que eu troquei de trabalho, tudo passou. Tudo melhorou. Como que a parte profissional faz diferença nisso. Sim. Também. Nossa vida, ela é composta de várias áreas, né? A gente não é uma coisa só. A gente é muita coisa junto, né? Então, nós precisamos entender isso e respeitar esses momentos. Então, puxa, teve uma crise ali, tratar isso que você fez, vai procurar um profissional, de repente, né? Já está caminhando com o Senhor, nós vamos continuar orando, crendo, mas há um momento, eu costumo dizer assim, ó, Deus tem várias formas de nos curar. E às vezes Ele escolhe nos curar pelos médicos, né? Verdade. Graças a Deus pelos profissionais. Uma pessoa que foi muito essencial também nessa época para mim foi a Liz do Raí. Ela me levava para casa dela, eu ficava, Liz, deixa eu ficar um pouquinho com você, e ficava conversando, e ela fazia almoço também e cuidava de mim, não posso esquecer, né, que ela com certeza vai ver esse podcast. Então ela foi um amor, assim, uma bênção na minha vida, me ajudou bastante. Você vê a importância, né, da igreja, de estarmos juntos. Às vezes as pessoas, a gente falou isso agora num podcast anterior, que às vezes as pessoas elas se frustram, né, estão feridas com a igreja por causa de algo que aconteceu, mas nós precisamos lembrar, e eu vou repetir isso, se pessoas ferem pessoas, nós precisamos lembrar que nós somos curados também por pessoas. Então a gente precisa se permitir ser cuidado também, não se fechar e achar que aquilo que a gente está vivendo, ninguém mais pode ter acesso, ninguém pode ajudar, que a gente é a única pessoa, né, que está passando por isso, mas a gente entender que nós precisamos nos abrir para esse abraço, para esse cuidado, né? Então, poxa, tem coisas que sim, nós vamos precisar buscar em Deus, que foi uma fase, né? Poxa, sou eu e Deus está ali tratando no seu coração. Mas quão importante também foi para você estar em família, né? Com uma igreja, longe da sua família base, né? Da sua família biológica, mas com a sua família espiritual e se permitindo ser cuidada. E tá aqui hoje, graças a Deus, com o casamento restaurado, com a Chloe correndo aí para todo canto e agora com a chegada do Noah. E lembrando que o Célio é hoje co-líder no diaconato, né? Que ele serve com a maior felicidade do mundo. Serve mesmo, um servo amado, né? E como a gente se alegra de ver a família de vocês sendo restaurada. E por isso que eu queria muito, né? Tava aí, Aline, vamos gravar. E nunca dava certo os horários, né? Mas obrigada por você ter vindo, por compartilhar seu coração. Você e o Célio são preciosíssimos, filhos amados do nosso coração. E a gente se alegra, a gente sabe que certamente também não foi uma fase fácil, né?
para ele, com certeza, mas a gente vê o Senhor restaurando completamente, e o nosso Deus é um Deus de novos começos, não é isso? E eu queria que você deixasse uma mensagem para talvez uma esposa, um marido que está aí numa crise do casamento e, enfim, queria que você deixasse uma mensagem. Primeiro, se achegar a Deus, né? Ele que pode todas as coisas, Ele que vai auxiliar, Ele que vai dar sabedoria para tomar todas as decisões, né? Se permitir ser curada pelo Espírito Santo e não desistir, porque Deus pode mudar toda e qualquer situação, que foi o que aconteceu comigo. Para mim, era impossível, né? Essa mudança de caráter, a mudança de decisão do Célio, né? Que ele saiu de casa falando que não me amava mais. E voltou falando que eu era o grande amor da vida dele. Então eu creio que tudo isso foi Deus, que assim como diz em Provérbios, que o Senhor, ele leva o coração do homem como um rio de águas caudalosas para onde ele quer. Sim. E ele moveu o coração do Célio ao meu favor. Eu creio que seja a esposa, o esposo, acabou o amor, foi embora, tem traição. Deus pode restaurar tudo. E se permitir também, né, assumir a sua parte. Exatamente. Eu acho que uma coisa que foi fundamental, que eu vejo na sua história, foi admitir, se permitir ser tratada pelo Senhor nesse sentido também, né? De admitir onde você estava errando para que houvesse uma cura, para que você não recorresse nisso, né? Isso é fundamental, fazer a lição de casa, né? Com certeza. Obrigada, Aline. Fiquei muito feliz que você conseguiu vir. Obrigada mesmo. Que o Senhor te abençoe. Tenho certeza que essas várias histórias, né, aqui trouxe muita esperança para o seu coração. Então, faz um favor, curte esse vídeo para que as plataformas entendam a importância dele e já manda esse vídeo para o maior número de pessoas. Certamente você conhece alguém que vai ser edificado com essa história e o nome do Senhor será glorificado. Então ajuda a gente a espalhar esse testemunho de esperança e eu tenho certeza que vai fazer a diferença. E eu aguardo você até o nosso próximo episódio de Novos Começos. Deus te abençoe.